Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, antes de explicar para vocês aqui como eu cheguei a essa conclusão, eu quero olhar para você que é adventista agora e dizer o seguinte: não me xingue nos comentários. Antes disso, veja todo o vídeo, tá? Veja todo o vídeo. Depois que você assistir todo o vídeo, aí você pode me xingar, pode me excomungar, pode fazer o que você quiser. Mas tenha o trabalho de ver todo o vídeo, porque olhar só o título mostra preguiça. E preguiça é uma coisa que, creio eu, que não agrada a Deus. Tá? E falando em preguiça, nós vamos falar em muito trabalho aqui também, né? Vamos lá, irmãos. É o seguinte. Antes de esclarecer aqui o porquê eu tomei algumas decisões, eu quero explicar aqui algumas coisas para vocês, alguns textos e algumas questões. Eu sempre debati defendendo a guarda do sábado, tá? Sempre debati. E nesses debates apareciam para mim alguns textos que eu discordava, certo? Entre esses textos estão, primeiro, o texto que era mais apresentado era aquele texto onde os discípulos colheram espigas no dia de sábado. E as pessoas que apresentavam esse texto para dizer que o sábado foi abolido, também apresentavam outros textos, e eu vou colocar todos esses textos dentro de uma caixinha só. Esses textos que eles apresentavam, dizendo que o sábado foi abolido, eram textos que Jesus ainda estava vivo. O texto das espigas e alguns textos em que Jesus curou no sábado. Então a ideia era o seguinte: o sábado foi abolido porque os discípulos colheram espigas e porque Jesus curou no sábado. Então o entendimento aqui era que o sábado foi abolido com Jesus em vida. Então Jesus estava lá já em vida e os discípulos colheram espigas no dia de sábado. E então isso prova, segundo as pessoas que debatiam comigo, que o sábado foi abolido. E o sábado não foi abolido sim lá na frente, não, ele foi abolido naquele momento. Naquele momento, com Jesus em vida, o sábado já não era mais válido. Então esse era o argumento que era construído e eu não entendia isso. Eu não conseguia entender. Isso era confuso. Em que sentido? Você vai entender em que sentido isso era confuso. Então vamos lá. O sábado foi abolido com Jesus em vida, certo? Por isso ele permitiu que os discípulos colhessem espigas e por isso o próprio Jesus curou no sábado. Ok? Tudo bem. Só que essas mesmas pessoas também apresentavam textos de Paulo, ou seja, após a morte de Jesus, de Paulo falando que a morte de Cristo aboliu o sábado, certo? Espera aí, já temos aqui um conflito de argumentos. Usaram textos com Jesus em vida, Jesus vivo, os discípulos colhendo espigas, Jesus curando no sábado para dizer, olha, tá vendo? Ó, o sábado foi abolido porque Jesus curou no sábado e os discípulos colheram espigas. Só que, ao mesmo tempo, usavam um texto de Paulo dizendo que o sábado foi abolido na morte de Cristo, que o véu se rasgou e tudo mais. Ora, peraí. Vamos lá. O sábado foi abolido com Jesus em vida ou na morte de Jesus? Vocês precisam decidir isso. Outra coisa. Sempre quando eu apresentava um texto de Lucas 26, 56, não me recordo agora se é 56 ou 53, dizendo que as mulheres que seguiram a Jesus, elas guardaram o sábado conforme o mandamento, mesmo após a morte de Jesus. Quando elas guardaram aquele sábado ali, Jesus já tinha morrido. Só que quando eu apresentava esse texto, sabe o que eles me diziam? Não, mas elas guardaram o sábado
Jesus já tinha morrido, mas só começou a valer, o Novo Testamento só começou a valer após a ressurreição de Cristo. E aí ficava mais confuso ainda, porque, peraí, o sábado já era abolido quando os discípulos colheram espigas? O sábado foi abolido só depois da morte de Jesus ou só depois da ressurreição? Decidam quando que o sábado foi abolido. Essa era a minha grande questão, que eu me confundia demais. Essa é a grande questão. Ora, o sábado foi abolido quando, afinal? Vocês têm que decidir. Se foi na vida, na morte, na ressurreição. E o pior de tudo, é que essas pessoas, as mesmas pessoas, também diziam que essas mulheres só guardaram o sábado porque eram judias. Primeiro, elas só guardavam porque Jesus ainda não tinha ressuscitado e o Novo Testamento ainda não tinha começado. Agora, o motivo é que elas eram judias. Mas espera aí. Tinha também um outro argumento que dizia que o sábado foi abolido porque Jesus veio trazer a graça. O sábado foi abolido porque Jesus veio trazer a graça. Mas espera aí. Os judeus não tinham que ser alcançados pela graça também? A graça, ela não faz com que os judeus que creem em Jesus tenham que deixar de guardar o sábado? Então esses argumentos, eles conflitam entre si. Eles se refutam, eles não são consistentes. Porque se eu disser assim, a graça de Cristo anula o sábado, e ao mesmo tempo eu ficar dizendo assim, não, eles guardam porque são judeus, quer dizer que a graça não alcançou os judeus? Pior ainda. Eles diziam que o sábado foi abolido, na vida, na morte ou na ressurreição, não decidiram ainda. E aí tem aquela história de que o testamento só vale depois que o testador morreu. Mas quando você chega com o texto de Lucas 23, aí não é mais a morte que valida o testamento, é a ressurreição, já muda o argumento. Então fica transitando, fica aquela mudança de argumento. Então vamos lá. Outro argumento que usam é que os gentios nunca guardaram o sábado. Presta bem atenção no que eu vou falar agora. Outro argumento que usam é que os gentios nunca guardaram o sábado. Então vamos lá. Vamos pegar dois argumentos aqui e colocar lado a lado. Esse argumento aqui diz que os gentios nunca guardaram o sábado. Esse argumento aqui diz que aquelas mulheres só guardaram o sábado porque eram judias. Os gentios nunca guardaram, as mulheres, mesmo após a morte de Jesus, só guardaram porque eram judias. Então o sábado foi abolido para quem? O sábado não foi abolido para aquelas mulheres porque elas são gentias. E o sábado então foi abolido para porque elas eram judias. O sábado não foi abolido para aquelas mulheres porque elas eram judias. Então o sábado foi abolido para os gentios? Mas como que o sábado foi abolido para os gentios se eles nunca guardaram o sábado? Como que o sábado foi abolido para quem nunca guardou? Esses argumentos também não batem, meus irmãos. Esses argumentos também não batem. Certo? O argumento de que o sábado foi abolido porque quando Jesus estava em vida e por isso os discípulos erraram fizeram certo ao colher espigas. Eles podiam colher espigas porque, afinal de contas, o sábado já foi abolido, mas Jesus estava vivo. Isso aniquila os textos que vocês usam para dizer que o sábado foi abolido na morte de Cristo. Esse argumento das espigas aniquila os textos que vocês usam para dizer que o sábado foi abolido na morte de Jesus. Então aqui,
a parte das espigas já anula os textos de Paulo. Porque não foi na morte, foi em vida. Ué, se é errado colher espigas no sábado, ou seja, se é certo colher espigas no sábado, porque o sábado foi abolido, então aniquila, anula os textos de Paulo, porque afinal de contas, Jesus em vida aboliu o sábado. Certo? Jesus em vida aboliu o sábado. Só que aí quando vocês vêm com o texto de Paulo, dizendo que não, Paulo falou que na morte de Jesus o sábado foi abolido, isso aniquila o argumento das espigas. Então um argumento começa a aniquilar o outro. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui, gente? Eu já vou chegar na parte que eu trabalho no sábado, mas vocês estão entendendo o que acontece aqui? Porque que muitas pessoas não entendem esse argumento de vocês? Vocês estão conseguindo raciocinar comigo isso que eu estou dizendo agora? Vocês conseguem raciocinar nisso? Prestem atenção. Prestem atenção em tudo que eu falei agora. Afinal de contas, eu pergunto a vocês, o sábado foi abolido quando? Na vida, na morte, na ressurreição? A graça é para quem? Para o judeu ou para o gentio? Ou só para o judeu ou só para o gentio? A graça só anula o sábado na vida do gentio? Mas como que a graça anula o sábado na vida do gentio se o gentio nunca guardou o sábado? Como que o sábado permite que o judeu... Como que a graça permite que o judeu continue guardando o sábado? Só porque ele é judeu, a graça não transforma a vida do judeu? Porque os primeiros a serem convertidos foram judeus, os discípulos eram judeus. Os argumentos de vocês, eles lutam entre si. Eles não são consistentes. Não há consistência nisso. Então agora, eu quero mostrar aqui um judeu explicando o caso das espigas. Tá? Presta bem atenção agora. Houve lá um probleminha, que os discípulos estavam colhendo espigas para comer num shabat. Nada mais permitido pela Torá. Por quê? Porque eu tinha fome. O Shabat é um presente que Deus te dá para você se alegrar em Deus. O Shabat não é peso. O Shabat certo, ele é vida para o homem, ele é deleite, ele é alegria. Meus filhos anseiam para chegar ao sábado. Sábado para eles não é peso. Sábado para eles não é conhecido pelas restrições. Sábado para eles é conhecido pela alegria. É totalmente diferente. Então Deus deu o sábado para o homem como um presente, você está entendendo, gente? É um presente que Deus te deu. É um dia para você parar tudo e contemplar a beleza de Deus, né? E estudar a palavra com a sua família, ir à sinagoga com os irmãos, ir à congregação com os irmãos. Ah, eu posso fazer isso todo dia. Eu sei que você pode, mas Deus estabeleceu um dia para isso estar na sua memória constantemente, toda semana. Então, se o Shabat é um presente, dado para homens e mulheres como eu e você, quem está triste, quem está oprimido, tem dificuldade de celebrar o Shabat. Então, o que a gente disse no judaísmo? No judaísmo e na Bíblia, há um princípio chamado Pikuach Nefesh. O que é Pikuach Nefesh? Preservação da vida. Ok? Preservação da vida. Então, todos os mandamentos de Deus perdem prioridade para a preservação da vida. Esse é o princípio. Exceto 3. 3 mandamentos você não pode descumprir para salvar a sua vida. Você morre, mas você não descumpre. Quais são? Idolatria. Ajoelha aí e me adora, senão eu te mato. Então pode matar. A gente tem exemplo disso na Torá. Daniel é um outro exemplo. Esther é um outro exemplo. Não. Segundo, promiscuidade sexual. Deita-te comigo para eu não te acusar falsamente, disse a mulher de Potifar a José. O que José fazia? Pode acusar. Foi preso injustamente, mas não cedeu. Promiscuidade sexual, nunca. E número 3, entregar um inocente para ser morto, para você se safar da sua culpa. Entregar o inocente. Então você não pode fazer isso. Todo o resto, você pode passar, o hebraico usa passar, para não morrer. Exemplo.
A Torá fala para você não fazer fogo no Shabat. Porque o fogo na época tinha que ter um trabalho enorme, né? Você tinha que sair, colher, bater o machado lá, tirar a lenha, fazer o fogo. Já viram o fogo? Como que você faz? Não era fácil fazer fogo. O sujeito demorava umas 5 horas para fazer um fogo. Então falou, não acende fogo no Shabat não. Tá. Mas aí surgiu um problema. Seu filho está doente. E você tem que fazer uma comida especial para ele. Ele está fraco. Ele tem que comer. Ele não vai querer comer o maná dormido. A comida de ontem. Você tem que fazer um remédio para ele. Os remédios antigamente eram todos o quê? A maioria era homeopático, né? Então o sujeito tinha que preparar um remédio para o filho, ou para alguém que fosse. Teria que acender fogo para preparar o remédio. Podia ou não podia? Podia ou não podia fazer isso? Pela Mishnah, pela tradição judaica, podia. A Mishnah diz que, antes de Yeshua, a Mishnah diz que se você tiver que cozinhar algo, se você tiver que quebrar o Shabat, para fazer o irmão se sentir bem, que está doente, você pode. E isso não vai ser considerado culpa diante de Deus. Esse é o princípio. Porque a vida está acima do Shabat. O morto não pode guardar sábado. O faminto não pode se alegrar no sábado. Pode? Então, por isso que quando esses fariseus viraram para Yeshua, falaram, por que os seus discípulos estão profanando o Shabat? Eles estão debulhando lá espiga no Shabat. O que Yeshua cita para eles? O que Yeshua cita para eles? Davi e os pães da preposição. Por quê? Por que citou o pão da preposição? Davi não tinha fome? Com o seu... Aquilo era um bando, né, que andava com ele, não chamo nem de exército, não. Na época era um bando que andava com ele. Davi vem com esse povo e está com fome. E qual pão que ele acha para comer e come? O pão da preposição, que era extremamente sagrado. Jamais uma pessoa pode comer do pão da preposição, porque é um pão oferecido a Deus. Mas ele comeu. E foi pecado? Deus condena Davi por isso? Não. Deus não condena Davi por isso. E vou mais ainda, hein? Qual era o dia que esse pão era feito lá pelo sacerdote? Sábado. Sábado era o dia que o sacerdote acendia o fogo, fazia a massa, assava o pão e trocava lá na mesa do pão. Então Yeshua está lembrando aos fariseus que a vida tem prioridade sobre o Shabat. Shabat não é o dia de alegria, de celebração. Como é que você vai privar o sujeito de viver para guardar sábado? É incoerente, não bate. Aí Yeshua diz o quê? Gente, o homem não foi feito para o sábado. O sábado foi feito para o homem. O sábado é presente para o homem, não é o homem que é presente para o Shabat. E o Filho do Homem é Senhor do sábado. Olha aqui, Filho do Homem, deixa eu ver se eu coloquei isso aqui para você. Filho do Homem no hebraico quer dizer Ben Adam. Ben Adam não refere-se a uma pessoa, refere-se à humanidade. Ben Adam quer dizer ser humano. O que Yeshua quer dizer com essa frase? Porque o homem, o ser humano, é senhor do sábado e não o contrário. Não invertam as coisas. Vocês viram, irmãos? Vocês viram? Um princípio judaico dizia que a vida está acima do sábado. Por isso os discípulos puderam colher espigas. Por acaso eu não posso passar por um pomar e colher espigas no dia de sábado? Se eu tiver com fome, passar num pé de manga, eu não posso colher? Isso seria o mesmo que trabalhar na lavoura? Tem diferença. Então, calma aí, espera. Espera que nós vamos chegar aqui na definição do que eu quero falar aqui, admitir e confessar aqui para vocês. Mas espera, vamos lá. Eu estou falando isso aqui para que vocês mudem o argumento de vocês, porque o argumento de vocês não está casando um com o outro. Não está casando. Pois bem, os discípulos podiam colher espigas. Ah, Luan, mas e a parte que Jesus curava as pessoas? É o mesmo princípio. Tanto os discípulos estavam com fome, quanto essas pessoas estavam doentes. Jesus curou essas pessoas seguindo esse princípio judaico. De que a vida está acima do sábado.
O sábado não é maior que a vida. O sábado ele veio para servir o homem e não o homem servir o sábado. Foi isso que Jesus falou. E Jesus também diz que é lícito fazer o bem aos sábados. Quando ele está falando que é lícito fazer o bem aos sábados, ele está dizendo que é lícito você ajudar uma pessoa nos sábados. Certo? É por aí. Por isso que eu digo a vocês que eu quero cada vez mais trabalhar aos sábados, mas trabalhar para quem? Trabalhar para Deus, trabalhar em favor do próximo, sair para pregar para as pessoas, sair para curar as pessoas nas suas dificuldades físicas, mentais, espirituais, como Jesus fazia. Jesus não trabalhava na carpintaria no dia de sábado, ele trabalhava em favor das pessoas, e é isso que eu quero trabalhar cada vez mais também. É nessa parte que eu e você, adventistas, precisamos melhorar. Você entende? Nós precisamos melhorar nessa parte. E eu levo você, adventista, a essa reflexão. Agora, e também não venha querer falar mal do título, não. O título é claro. Trabalhar nos sábados. Mas trabalhar para quê? Aí você tem que assistir o vídeo para entender o que eu quero dizer. Tá bom? Trabalhar. Por isso que Jesus fala, eu trabalho e meu Pai também trabalha. Trabalha em quê? Na salvação do ser humano. E vocês que usam esses argumentos contra o sábado, entendam uma coisa. O argumento das espigas prova que o sábado foi abolido com Jesus em vida. O argumento que vocês usam dos textos de Paulo provam que o sábado foi abolido na morte de Jesus. O argumento que vocês usam contra Lucas 23, daquelas mulheres que guardaram o sábado após a morte de Jesus, prova de verdade que após a morte de Jesus, o sábado tem que continuar sendo guardado, porque elas guardaram. Mas vocês vêm com um argumento da ressurreição, querendo provar que o sábado foi abolido na ressurreição. Então, o sábado aqui já foi abolido na vida, na morte e na ressurreição. Decidam quando vocês querem que o sábado seja abolido. Porque o argumento de vocês, me desculpem, tá fraco, tá muito fraco. Aí o argumento é, elas só guardaram porque eram judias. Mas essa graça que anulou o sábado, segundo vocês, essa graça que anulou o sábado, ela também não tinha que anular o sábado para os judeus? Os judeus não podem receber a graça? Inclusive as mulheres que seguiam a Jesus, e até Maria estava ali no meio, que era uma mulher agraciada. Prestem atenção nos argumentos que vocês estão usando. Outra coisa, o sábado foi abolido porque agora estamos no tempo da graça. E o Antigo Testamento também não era tempo da graça? As pessoas podiam se salvar pela lei, salvar a si mesmas? Então, irmãos, eu quero levar vocês a refletir nisso. Se você já gostou desse vídeo, deixe seu like aqui, deixe seu comentário, um forte abraço e até o próximo.